Olá, está começando o Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da professora Maria Luísa Dantino, do programa de pós-graduação na área de distúrbios de desenvolvimento. Professora, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Hoje nós vamos falar sobre questões vinculadas à linguagem da interdisciplinaridade na área do distúrbio. Professora, a senhora que tem uma formação na área de pedagogia, mas trabalha com um grupo interdisciplinar, né? Com médicos, psicólogos, do seu programa lá de pós-graduação. Eu queria perguntar, e começar a perguntar para a senhora, quais são os problemas de lidar, digamos assim, com outros professores que têm outras formações? Como é que fica a linguagem, né? Por exemplo, a senhora que tem as suas pesquisas voltadas para o autismo, como é que é isso? Como é que por exemplo, conversar com um colega que tem uma formação médica e a senhora tendo uma formação na área de pedagogia? Por favor, como é que é isso? Bom, primeiro agradecer o seu convite, professor Paulo, para aqui estar, né? E vamos tentar explicar, né? Às vezes o inexplicável. Né? Tentar contar um pouco dessa experiência de trabalho interdisciplinar, né? Eu acho que o programa em si, ele foi se constituindo como interdisciplinar, né? Vinculado à CAPES, inclusive, nessa área, porque nós temos como objeto de pesquisa um sujeito, né? Que não é objeto, mas é sujeito. Claro. E como tal, né? Tem uma existência múltipla, né? Além de toda a existência múltipla que nos compõe como sujeitos, né? Ele tem ainda a questão da diferença significativa, ou seja, da deficiência da posta na sua identidade, no seu mundo, né? O mundo da vida, inclusive, né? Não só no seu mundo biológico, no seu universo biológico, mas no universo das relações. Da sua existência, né? Na sua existência plena e nas relações. Então, como o nosso objeto de estudo é um sujeito, né? Ou são sujeitos que têm essa marca da diferença, portanto, já tem um lugar social a priori desqualificado. Que se dá desse aspecto de uma diferença e que sai fora de um padrão. E de um padrão... De um eixo, né? De um eixo que a gente chama de ser, né? normal, né? De normalidade. Bom, então, na realidade, a gente não consegue dar respostas, né? Do ponto de vista da pesquisa, da investigação e do conhecimento desses sujeitos, né? E das suas múltiplas possibilidades de relação, senão, né? Com diferentes olhares, né? E é lógico, você me pergunta como é que é esse trabalho, né, multidisciplinar, eu, pedagoga, médico, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeutas, pessoal de farmácia, e como é que é isso, né? Eu acho que é uma construção, né, de mentalidade dentro do programa. E aí acho que o Gusdorf tinha razão quando foi incitado a desenvolver em 61 um projeto interdisciplinar para a Unesco. E nós tivemos esse mesmo desafio aqui no programa. Temos que desenvolver um projeto interdisciplinar para dar conta de responder algumas das múltiplas questões que esse sujeito suscita, né? Então, Paulo, eu acho que uma questão primeira, né, em relação às dificuldades e a possibilidade de ultrapassar barreiras diárias, né, é a questão da linguagem, né? É a questão da linguagem. A gente tem linguagens muito diferentes que são consequências de conceitos diferentes, né, de conhecimentos de áreas específicas diferentes. E ninguém está pensando em avançar a área alheia, né? E nem de abrir mão do seu próprio saber, da sua própria especialização. Isso é fundamental que seja preservado,
né? Para poder haver essa troca dialógica capaz de explicar ao outro o que eu estou querendo dizer numa linguagem que o outro seja capaz de compreender. Claro. Então, primeiro, eu acho que a primeira questão que a gente tem que tentar ultrapassar, e é uma questão delicada, Paulo, para falar num programa de pós-graduação, mas eu acho que merece ser dito, é o pavonismo. Ah, tá, é verdade. Isso faz parte da vida acadêmica. Da vida acadêmica. E isso é uma barreira. Sair desse narcisismo, Isso, né? Que só perde para outras áreas que estão mais na mídia e tal. Enfim, mas de qualquer forma, Paulo, eu acho que essa é uma grande questão. Tá. Não, né? mas é verdade. Né? E eu acho que isto se dá a partir de relações que vão se estabelecendo interpessoais, que são para além da academia, né? Além das questões acadêmicas, e relações de respeito. Ah, legal, é verdade. Né? De respeito ao saber alheio, do outro, né? do outro, o reconhecimento que do outro. Que às vezes a gente acha que a minha área é mais importante do que a outra área. Ou a sua área. É menos, né? É menos. Como historicamente a área da educação se coloca, inclusive, numa área, num lugar... Que fosse menos, né? E menor. Que é louco isso, né? Não, um lugar menor do que a área da saúde ou a área médica propriamente dita. Né? Claro. É o detentor do saber sobre o corpo, quase que sobre a sua vida, né? Detém sua vida. E você num lugar que hoje é um lugar... Ou seja, superar essas relações de poder, né? É muito complicado. É muito complicado. E isso a gente consegue ir avançando, né? E pulando muros, né? Saltando alguns muros baixos, altos, de diferentes estaturas, né? Nossas, inclusive, nas relações que são estabelecidas e no diálogo, na relação dialógica, na relação do respeito, enfim. É muito complicado, né? Nem todas as pessoas conseguem desenvolver, mesmo no âmbito de um mesmo programa, ações interdisciplinares, né? E aí eu vejo a interdisciplinaridade não como um construto teórico. Tá, mas sim como... É como uma ação. Claro. Fazer junto. Como você falou, né? Esse fazer junto. E me parece, Eloy, que no caso de vocês, esse fazer junto, quer dizer, esse fazer junto ao mesmo tempo tá nessa, eu diria, nessa humanização das relações entre os colegas, né? Essa humanização dos saberes, né? Ou seja, se eu já parto do princípio que o outro... que a área do outro é menos, é mais, já não tem conversa. E, então, me parece que essa dimensão humana, ela ao ser construída, ela dá abertura. E aí eu gostaria que você falasse disso, né? Que é justamente o projeto que vocês fizeram, um projeto interdisciplinar, lá em Barueri, com as escolas municipais de Barueri. Eu queria que você falasse sobre esse projeto. Mas eu queria que você falasse desse projeto no próximo bloco. E você continue conosco aqui no Café Pensamento. A aurora boreal, ela é um espetáculo natural, ela é hipnotizante, ela é... O que ela é? No Polo Norte, a aurora boreal. No Polo Sul, a aurora austral. E o que sabemos até agora é que são as luzes coloridas que parecem brincar no céu dessas regiões geladas. Mas por quê? Bom, a culpa é do Sol e suas tempestades solares. Essas tempestades são diferentes. Não tem raios nem trovões, mas partículas. É assim, o Sol tem uma espécie de plasma que o envolve. A temperatura ali não é nada amena, 6.000 graus Celsius. Esse plasma libera milhões de partículas energizadas para todos os lados e algumas delas chegam à Terra.
Aqui elas encontram nosso escudo magnético e são levadas até os polos, onde existem alguns buracos. Por ali, elas alcançam nossa atmosfera e liberam energia em forma de onda. Pronto! De 70 a 100 metros acima da superfície da Terra, forma-se a aurora boreal, ou austral, ou alienígena. Porque esse não é um fenômeno exclusivamente terráqueo. Em Júpiter, Saturno e Marte, os ventos solares também criam luzes dançantes. Mas se você não está disposto a ir tão longe assim para ver esse fenômeno, programe-se para viajar nos meses de fevereiro, março, abril, setembro ou outubro para regiões como Noruega, Alasca, Finlândia. Aí é só encontrar um lugar afastado das cidades e curtir o show. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento. Hoje aqui com a professora Maria Luísa Dantino, do Programa de Distúrbio de Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, nós estávamos falando no bloco anterior a respeito dessa próprio processo de humanização das relações entre os pesquisadores, né? E que, a partir do momento que há essa humanização das relações, isso facilitaria haver um maior desenvolvimento, um maior amadurecimento de trabalhos de pesquisas de forma interdisciplinar. E eu estava comentando nesse aspecto que a senhora, né, fez um projeto para as escolas da cidade de Barueri, das escolas públicas municipais de Barueri, e eu queria que a senhora contasse a respeito desse projeto, dessa experiência que a senhora teve lá com seus colegas de programas, com estudantes, enfim, orientandos de mestrado e doutorado do programa de vocês. Então, professor, o desafio nosso foi ter ação interdisciplinar, porque falar de interdisciplinariedade a gente... Ah, sim. Né? É fácil, digamos assim. Né? O exercício da interdisciplinariedade que é complexo e que demanda mesmo essa questão da ultrapassagem de linguagens e que vai desde você pensar o problema de pesquisa conjuntamente, né? Porque aí não é meu problema de pesquisa, não é só a minha pergunta, né, que me incita a buscar uma resposta. Não é só a pergunta do meu orientando, mas é a pergunta do grupo. Né? E perguntas de pesquisa que possam se entrelaçar. E nós estávamos com esse desafio, há uns anos atrás, de tentar exercer essa ação conjunta. Né? Então, elaboramos um projeto que foi financiado pela CAPES, é um projeto do PROESP, que encerrou em 2014, do ponto de vista dos benefícios, da verba e tal, mas que continua em ação em Barueri. E aí pegamos ações ligadas aos alunos da rede pública que apresentavam deficiências. Então, a nossa base e o nosso sujeito de pesquisa foram os alunos da rede pública de Barueri que apresentavam algum tipo de deficiência. E aí foram várias deficiências que foram mapeadas e tal, e agora a gente está na fase de trabalho de autismo, com o transtorno do espectro do autismo. Mas trabalhamos nessa perspectiva interdisciplinar com alunos com síndrome de Down, alunos com outras síndromes, com outras patologias que incidem sobre a condição de deficiência deles, né? Enfim. E agora a gente está focado na questão dos transtornos do espectro do autismo. Que veja, tem questões comportamentais, sociais, de comunicação, né? O próprio sujeito apresenta uma configuração, né? Que demanda pesquisa de diferentes áreas. Né?
Então, as perguntas geradoras das pesquisas são até perguntas que são construídas no debate, no diálogo entre o grupo de professores, o grupo de orientandos. Nós fazemos orientação conjunta, né? Nós fazemos elaboração do projeto conjunto. Então, um é o autor ou o orientador. E deve ter muita dificuldade, né? Porque como tentar fazer essas relações internas, né? Por exemplo, né, você que é da área de pedagogia, né, como é que é conversar com alguém da formação da área médica, né, que tem, digamos, tem uma tendência a trabalhar mais questões biológicas, inicialmente mais biológicas. Como é que é isso? Como é que, por exemplo, diagnóstico? Como é que entra essa ideia de diagnóstico? Como é que se faz um diagnóstico e se discute esse diagnóstico de uma criança que tem autismo? Como é que é isso? Bom, você está me fazendo uma série de questões, Paulo, que daria para a gente ficar horas conversando, e não é o caso aqui, a gente tem um limite de tempo. Diagnóstico a gente faz aqui na clínica, é um diagnóstico interdisciplinar. Tá. E como é que é isso? Como é que é isso? Aí saímos de Barueri, porque a clínica daqui... mas Barueri, como é que vai para Barueri? Como é que é isso? Então, esse diagnóstico que a gente faz aqui na nossa clínica de transtorno do espectro do autismo, do Mackenzie, a gente leva toda essa experiência de diagnóstico aqui, clínico, pedagógico, enfim, multidisciplinar, para Barueri. Então, a gente vai para lá. Né? Tá. E reúne as crianças que têm suspeita de autismo, por exemplo, de transtorno do espectro, e a nossa equipe lá, com professores, nós todos, alunos, mestrandos, doutorandos, iniciação científica e tal, lá fazemos junto o diagnóstico para essas crianças. Qual é o primeiro ponto de um diagnóstico? Primeiro ponto é uma triagem com a família, né? Ouvindo, tem a queixa, a primeira queixa. Qual é a primeira? Só a título de curiosidade, qual é a primeira queixa? A primeira queixa é não fala, não olha nos olhos, não se relaciona, tem estereotipia, apresenta estereotipias, né? Hiperatividade, isolamento, reações muito acirradas a barulho, ou à luz, ou a qualquer estímulo sensorial diferente, né? Porque eles têm uma sensibilidade sensorial diferente da nossa, né? E aí apresentam comportamentos, muitas vezes consequentes de uma luz intensa, né? Como uma luz aqui de um estúdio, por exemplo, né? Ou um som. Então, são essas primeiras queixas. O não contato, a dificuldade social e tal. E aí, essa é a primeira queixa, e o primeiro ponto que a gente vai, a gente tem instrumentos de rastreamento, de diagnóstico, que eles não fazem diagnóstico, o diagnóstico é eminentemente clínico, né? Mas tem instrumentos de rastreamento que pontuam para autismo ou não autismo, enfim. Tá. E aí é toda uma investigação que demora, para você ter uma ideia, Paulo, aqui na clínica, não menos de 6 encontros com diferentes profissionais, além de encontros com profissionais conjuntos, porque a triagem a gente faz todo mundo junto. Né? É um processo muito bonito de se ver e de se vivenciar. Né? É um aprendizado contínuo, né? E você fala, como é que é isso biológico, educacional e tal, eu brinco com os meus colegas, né? Eu brinco com... tem colegas neurologistas e geneticistas que eu falo, vocês como neurologista e como geneticistas, vocês são ótimos educadores. Por quê? Porque esse sujeito, e na perspectiva deles também, embora com a formação biológica que tem, a perspectiva é desse sujeito na vida, e na vida escolar, na vida familiar. Então, lógico que é importante você avançar na pesquisa do ponto de vista biológico, das causas e tal. Mas esse sujeito está aí. Então, é desse que a gente tem que cuidar, no sentido de pesquisar e ver que formas melhores a gente pode potencializar as capacidades, direcionar essas capacidades, de que forma a gente
pode melhor formar esses educadores que estão na linha de frente, né? Com todas as dificuldades presentes nessa linha de frente, né? Aliás, professora, lembrando que aqui o Mackenzie nós tínhamos uma área que era justamente na área, né, da pedagogia, que era uma especialização que, aliás, só tinha aqui, acho que no Mackenzie, a respeito da questão do distúrbio, né? E depois que houve uma reforma, acabou, né? O pedagogo virou um generalista. Como é que a senhora vê isso, né? Quer dizer, como é que agora esse educador ele vai ter justamente uma formação que o possibilite a trabalhar na área de distúrbios, né? É muito complicado. É muito complicado porque você tem um saber que é específico, a despeito da questão da interdisciplinaridade, né? Você tem um saber específico, você tem que conhecer o mais possível desses sujeitos, né? E da possibilidade de aprendizagem, de funcionamento, de funcionalidade deles. E a formação do educador não está sendo contemplada nessa área. Como foi? O Mackenzie foi a primeira universidade brasileira a ter um curso de formação em educação para deficientes mentais. Na época era magistério para deficiente mental, foi um curso que eu fiz aqui. Para você ter uma ideia da minha antiguidade, eu fui da segunda turma. Ixi, professora, vamos abafar abafa o caso, né? E esse curso, ligado era uma habilitação dentro da pedagogia, funcionou até alguns poucos anos atrás, quando a nova legislação destitui o especialista, coloca essa especialidade em nível de lato sensu, pós-graduação, lato sensu e tal, e tira da formação do educador, né, a especialidade, né? E aí você tem, é uma discussão muito complexa, porque você tem aí aqueles que são a favor de não formar professores com especialidade, porque vai discriminar os alunos, eles não podem ser diagnosticados. Então tem uma linha aí de trabalho que é assim, olha, não pode diagnosticar, são todos iguais, quer dizer, né? Agora, se eu não conheço... Como é que eu vou? Como é que eu vou, né? Se eu entendo que eles têm necessidades educacionais especiais, eu tenho que conhecer o que são o que tem de especial nisso. Claro. Né? Isso não significa discriminar, não, né? Não. Pelo contrário, é reconhecer a diferença e minimizar o mais possível, quer dizer, você trabalhar o quanto mais possível a funcionalidade desse sujeito. Né? E não o contrário. Enfim, tem uma discussão aí nesse processo de inclusão, que também é um processo muito mais ideológico do que lógico, no meu modo de entender, da forma como ele foi instituído, que dá conversa para mais de metro, né? Mas voltando à questão de Barueri, da interdisciplinariedade, quer dizer, todos os projetos desenvolvidos no âmbito de Barueri têm perguntas e tentativas de resposta conjunta, estabelecimento de metodologias comuns. Isso é complicado porque a formação de áreas já traz uma vertente muito mais baseada em evidências e tal. Então, a pesquisa que não é baseada em evidências não é considerada, aí é o qualitativo versus quantitativo. Enfim, você tem que ultrapassar essas barreiras todas, Paulo. E entender que a gente pode sim e deve, né, assim como os nossos antigos gregos, né? Contemplar o mundo sem gaveta. Sem gavetas, exatamente. Né? E aí eu acho que o lugar da filosofia, se for pensar, veio se perdendo ao longo do tempo, porque fomos, né, na sociedade, na sociedade industrial cada vez mais, né, a busca de especializações, né, nos afunila, né? Aí nos torna mais embutidos, né, Paulo? E a gente não tem, sem espaço para pensar, para pensar numa outra perspectiva, para se mudar de lugar, se colocar ali num outro lugar, para pensar como o outro, não deixando as minhas convicções, mas possibilitando aberturas. Né? Eu teria muito que falar ainda de Barueri, eu acho que é um projeto lindo, cheio de frutos, mas eu acho que o tempo deve estar no final. Tá bom, professora. Então, muito obrigado, né? Gostaria de agradecer e agradecer especialmente a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento.
Bom, um dos livros que marcaram minha vida é o do Tony Bellotto, que chama No Buraco. É um livro que conta a história de uma banda brasileira que fez um único sucesso nos anos 80. E aí ele tá com o Theo, que é o personagem principal, era o guitarrista dessa banda, e ele tá contando a história de como foi esse sucesso. E ele mostra muito essa realidade aqui da cidade de São Paulo. Me chamou muito a atenção, primeiro pelo jeito que ele escreve, que é muito gostoso de ler, e também as histórias, né? São fatos culturais que quem era adolescente na década de 80 vai se divertir muito com as histórias, né? Que a gente ficava esperando chegar a sexta-feira, o sábado, para a gente ver as nossas bandas na TV. E aí ele conta bem esses bastidores. É o tipo de livro que você começa a ler e não quer parar, tanto pelos flashbacks que o personagem tem, quanto pela história que ele vive no momento do livro. Eu indico esse livro para todo mundo que queira se divertir e também reviver, né? Ter esse flashback do que foram os anos 80, principalmente na área de música, no Brasil, das grandes bandas que surgiam dessas histórias, e também para ter a oportunidade de conhecer um escritor brasileiro, que é um artista fantástico. No Titãs ele ainda toca e escreve numa linguagem muito gostosa de ler. Indico pelo final do livro também, que é bem interessante. É um livro muito surpreendente. Acho que todo mundo vai gostar e se divertir.